Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é uma tributação que ele tem uma tabela e um grupo de anexos de acordo com a atividade ou a venda do produto, por exemplo. Então, ele tem 5 anexos que vai de indústria, comércio ou serviço. Aí, de acordo com o KINAI, que a gente já viu na aula ali sobre o CNPJ, de acordo com o KINAI, ele vai estar linkado alguma dessas 5 tabelas dos 5 anexos. Então, assim, a forma da tributação, ele é sobre o faturamento da empresa. Então, vai somar ali, vamos dar um exemplo que você emitiu 10 notas de R$ 1.000 cada uma no mês. A gente, para fazer a apuração do imposto, vai somar ali aquelas 10 notas, deu 10 mil e a gente vai fazer a apuração desse imposto e gerar uma única guia que é a DAS, referente ao faturamento, ao seu imposto. Referente à folha de pagamento, aí fica a parte que é sobre a folha de pagamento, então tem ali o INSS que desconta do funcionário e é repassado. Lembrando que dependendo do anexo do Simples Nacional, o INSS ele já está dentro da guia do DAS também, tá? Então, vou mostrar aqui a tela do meu computador. Eu entrei até no OMI, que é até uma plataforma que a gente utiliza tanto para a gente prestar o serviço de BPO financeira, a gente utiliza também essa ferramenta como gestão empresarial, gestão financeira. Então aqui tem os 5 anexos. Então, ó, anexo 1, comércio, é a receita bruta dos 12 meses. Então, trazendo para um mensal, é como se fosse assim, até 180 mil ou até 15 mil reais por mês, que é 15 mil vezes 12, chega nos 180. Então, assim, uma média. Você faturando ali até 15 mil reais por mês, você vai pagar uma alíquota de 4%. Tá? Passando de 180 mil no ano até 360 mil, ou seja, acima de 15 mil e até 30 mil, você vai pagar ali uma alíquota de 7,3%, porém tem uma parcela a deduzir de 5.940. E assim, de acordo com a faixa, de acordo com o seu faturamento. Importante, ó, pode ver que os anexos ele é basicamente a mesma coisa, só vai mudando a alíquota e o valor a deduzir. Então, o comércio, a indústria já vai para 4,5. O anexo 3, que é o anexo de prestação de serviço em geral, vamos dizer assim, começa com 6%. O anexo 4 e o anexo 5. O anexo 5 ele tem a parte do fator R, que vai ter uma aula específica só para a gente falar um pouquinho sobre o fator R, tá? Então, esses são os 5 anexos. E agora, mas assim, e como que calcula esse imposto? Então, como falado, a gente vai pegar a soma de todas as notas, seja de produto ou seja de serviço, e vamos fazer a apuração do seu imposto. Eu peguei aqui também num manual. O que acontece? Lembra que eu falei que ele, dentro do seu DAS, ele já vai acabar entrando IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social, COFINS, PIS, INSS, CPP. ICMS, se você for venda de produto, IPI, se você for uma industrialização, ou ISS, se você for uma prestação de serviço. Exemplo, uma revenda de brinquedo. Ele vai ter IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, o CPP e ICMS. Ele não vai ter IPI e não vai ter ISS. Ah, o serviço de contabilidade que está prestando. Vai ter o IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, INSS. Não vai ter ICMS, porque ICMS é Imposto de Serviço sobre Mercadoria e Serviço de transporte, IPI sobre industrialização e vai ter o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, tá? Então é basicamente isso. Nós temos aqui, quando a gente vai sentar com algum cliente para explicar também, então vou demonstrar aqui. Eu criei essa planilha que eu consigo ver o quanto que vai gerar ali de imposto.
Então, aqui tem todos os anexos, tá? Então, seguindo aquele modelinho que eu entrei, acabei entrando no site da OMI. Aqui eu coloquei todos os anexos. Então, um exemplo aqui, vou colocar no anexo 3. Estou prestando serviço de contabilidade. Vou colocar aqui que eu faturei 15 mil. 15 mil, ó, ele pega 6%. Então, eu vou pagar R$ 900. Aqui ele já faz um vezes 12, porque é como se fosse aqui a média mensal. Agora vamos imaginar que eu passei um pouquinho, fui para 16 mil. Então, na prova real, vamos lá, os 16 mil vezes, ele é o anexo 3, então vamos aqui para o anexo 3, ó, entre 180 e 360 mil, que é 192, vezes 11,20%, ele chega em 1.792. Aí eu vou pegar menos esse dividido por 12, porque esses valores aqui ele é anual. Então, dividido por 12 para chegar no mês, porque os 16 mil é a prestação de serviço que eu fiz no mês. Chega em 780, um mais o outro, 1.012. Ele bateu. Então, é dessa forma, basicamente, que é feito o cálculo do Simples Nacional, sempre sobre faturamento, e vai ser uma única guia para que vai estar ali todos os impostos. Então, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e INSS parte empresa, tá? Porque a parte funcionário, que é aquela que desconta do funcionário, ele vai uma guia à parte. Então, se você tem funcionário ou tem Prolabore, basicamente você vai pagar, e você está no Simples Nacional, você vai pagar o DAS sobre o faturamento e uma guia de uma DARF de INSS da parte folha. Então, basicamente, o que queria apresentar aqui para vocês do Simples Nacional era essa forma. Claro que tem alguma, quando a gente vai apurar, dependendo do serviço ou do produto, ele não é tão simples assim, tá? Às vezes, um exemplo, tem produtos que a gente vai vender que acaba tendo alguns incentivos fiscais. Então, essa tabela aqui, um exemplo do comércio, vamos colocar aqui 15 mil, seria 4%, mas às vezes você vai pagar até um pouco menos de imposto, porque vai de acordo com aquele código, na hora que eu falei do DANF, que tem o NCM, de acordo com aquele NCM pode ter um incentivo fiscal, se for uma bebida fria, por exemplo, ou algum produto de autopeça ele pode acabar tendo alguma substituição tributária, ou ele é um produto monofásico, então acaba caindo um pouquinho o, a sua alíquota efetiva aqui, tá? Por mais que aqui siga a tabela, mas de acordo com o produto ou o serviço, ou um exemplo, o serviço, você prestou um serviço, mas esse serviço você tá prestando para fora do país. Então, um exemplo, você está prestando serviço para Portugal ou para os Estados Unidos, e você consegue provar através de contrato, tudo, você consegue provar que esse serviço ele está beneficiando o outro país, não está beneficiando o Brasil, aqui no Brasil, não está sendo, por mais que seja executado aqui, você pode fazer da sua casa, mas o benefício do serviço está sendo lá para fora. Nesse caso, você também acaba não pagando ali o ISS, aí você acaba diminuindo um pouco a sua alíquota efetiva, tá? Então, essa foi a aulinha basicamente do Simples. Agora a gente vai falar um pouquinho também do fator R, depois lucro presumido e lucro real. Então, vamos para o próximo vídeo.